R$ 500 por mês com apenas R$ 10 investidos. Será que é possível ou é só uma proposta milagrosa? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e melhor que te falar é te mostrar. Então eu trouxe um método para te provar essa teoria, para te provar isso. E olha, não é algo para daqui 20, 30 anos, não. É um método muito mais rápido. Afinal, eu sei como que é o dia a dia do trabalhador. Você acorda cedíssimo, muito cedo, pega o transporte público, seu ônibus, seu metrô, vai para o seu trabalho, fica lá o dia inteiro, depois para voltar para casa também é mais um tempo que se passa, ou seja, você passa mais tempo fora da sua casa, em torno do trabalho, do que curtindo e aproveitando. Só que existe uma forma de você mudar isso, que é fazer o seu dinheiro trabalhar para você. A parte 1, você está fazendo, que é a sua renda ativa, mas você precisa também fazer a parte 2, que é investir o seu dinheiro para te gerar renda passiva. É um complemento, renda ativa com a renda passiva. E para te provar que você pode começar a investir com pouco dinheiro, não sei como está a sua situação no momento, pode ser que você fale para mim, Rafa, eu não tenho dinheiro para começar a investir. Mas, gente, R$ 10, falando bem sério aqui, é quase o valor de uma coxinha. Hoje eu fui comprar uma coxinha, 8 e pouco, quase R$ 10. É uma coxinha que você economiza, uma coxinha que você deixa de comprar no mês. Já é o suficiente para você começar, dar o start no primeiro mês. Eu preparei aqui uma planilha, deixa eu gravar minha tela, uma planilha onde eu vou trazer esse método para você, que é com a renda fixa, com o fundo imobiliário e com uma ação. E no final, quando eu te mostrar tudo isso, eu vou te falar qual é a melhor opção para você começar, aonde você deve seguir com o seu dinheiro. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo. Tô aqui com a planilha aberta na primeira simulação, que é a renda fixa. Inclusive, se vocês quiserem baixar essa planilha, se tiver 100 likes aqui nesse vídeo, eu disponibilizo para vocês aqui na descrição. Fechou? Então já deixa aí seu like e bora entender essa planilha, bora entender esse método. Nada mais é do que renda fixa, segue a Selic, então eu coloquei aqui a Selic de 14,25%, que é a Selic atual. O CDI é 0,10% menos do que a Selic, então 14,15%. Investimento de 100% CDI que a gente encontra em vários bancos, é um investimento bem tranquilo de encontrar. E os juros mensais, já trouxe o cálculo aqui, cerca de 1,11%. E como funciona esse método? Você pode começar com R$ 10, só com os R$ 10 todo mês? Pode, mas vai demorar muito mais. Então, qual que é esse método? Consiste em você começar com R$ 10 e todos os meses você acrescentando R$ 10. Por quê? Investir é você ter esse hábito de fazer todos os meses, é você ter a constância de investir. Pode ser que você não esteja com muito dinheiro no momento, então você vai começar com R$ 10 e vai naturalmente começar a se organizar melhor para no próximo mês você já ter mais R$ 10 para você juntar. Então olha aqui, mês 1, aporte R$ 10, mês 2, 20, 3, 30, enfim, até chegar nos R$ 500. Eu já vou mostrar para você em que momento que você vai chegar nos R$ 500. E aqui nessa planilha eu trouxe acumulado, onde você vai acumulando com os juros e o aporte do mês anterior e o rendimento propriamente dito. Esse rendimento aqui, ele não está descontando o imposto de renda. Eu trouxe uma planilha aqui do lado com investimento, rendimento e o líquido de imposto de renda. Como a gente está cansado, está careca de saber, a renda fixa tem a tabela regressiva de imposto de renda, que vai de 22,5% até 15%. Passando de 2 anos, você vai resgatar pagando 15% de IR. Então vamos lá, na renda fixa existe um fenômeno incrível chamado juros compostos. Todos os meses o seu dinheiro vai passar a render mais, porque junta o seu aporte com o saldo anterior. E aí vai gerando novas rentabilidades. Vai te rentabilizando juros sobre juros. Igual aqui, aporte de R$ 20, mas aí você acumulou 10,11. Por exemplo, você aportou R$ 20, aí no próximo mês você acumulou R$ 30,45. Você aportou R$ 40, juntando com o que você já tinha, já acumulou R$ 102 e assim sucessivamente até chegar no rendimento de R$ 500. Vamos ver. Então passou ano 1, passou ano 2,
Nota que todos os meses foi acrescentado R$ 10. Então, todos os meses está sendo acrescentado R$ 10. Investir é uma construção, não existe nada milagroso de você querer receber R$ 500 amanhã se você não tem o dinheiro todo para investir. Ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Olha que legal. Esses R$ 10 por dia no ano 5 já se transformaram em R$ 22.000, que já te paga cerca de R$ 250 por mês. Inclusive, para você acelerar, é só você pegar o rendimento e reinvestir. Bora lá. Ano 5, ano 6, e é aqui que tá a nossa mágica. No 6º ano, você já vai atingir os R$ 500 por mês. Isso não vai demorar 20, 30, 40 anos para você conquistar essa rentabilidade. Não, no 6º ano, mais especificamente depois de 81 meses investindo, você já vai ter essa rentabilidade de R$ 500 por mês. E se você quiser acumular sua bola de neve de juros compostos, você pode ir investindo até chegar na fase de lucro, onde você já está ganhando mais do que você está aportando. Olha aqui, no ano 9, você está aportando R$ 1.140 e você está ganhando R$ 1.147. Você está ganhando mais do que você está aportando. E aí, se você quiser parar por aqui, você vai ganhar todos os meses. Ganhar não, né? Porque isso aqui é fruto do seu esforço, do seu trabalho, das suas economias, da sua disciplina de investir todos os meses. Você vai ter a sua renda passiva de R$ 1.147. E claro que isso é uma simulação começando com R$ 10. Mas se você puder começar com R$ 100 por mês, já vai acelerar muito esse processo. Não precisa aumentar R$ 100 todos os meses, porque a gente sabe que na realidade do Brasil isso não é fácil. Mas você pode investir R$ 100 todos os meses, já vai mudar. Você não precisa começar com R$ 10. Se você pode começar com mais, vai acelerar ainda mais esse processo. Lembrando que a renda fixa hoje, ela tá muito boa, muito atrativa, 14,15% em investimentos seguros. É um investimento bem alto, bem interessante. Agora, a gente já viu aqui o CDI, inclusive deixa eu só te mostrar também essa planilha que eu fiz, esse gráfico que eu fiz, essa tabela que eu fiz na verdade, de investimento, rendimento e o líquido menos o imposto de renda. Se você investir R$ 1.000, você vai tirar líquido R$ 9,43. Se você investir R$ 100.000, você vai receber aí líquido R$ 942. Anota esse número para a gente comparar com os próximos. Em 1 milhão, que é o sonho de todo brasileiro, imagina que maravilha você ter R$ 1 milhão investidos para você poder curtir sua vida, viver da sua liberdade financeira, viver dos seus investimentos. Você tiraria líquido de imposto R$ 9.426. Um sonho, né? Mas calma que você vai chegar lá investindo todos os meses, com a constância, aumentando seus aportes. Você vai chegar lá no tão sonhado R$ 1 milhão. Pronto, já vimos a renda fixa. Agora a gente vai ver fundo imobiliário. Cliquei aqui no MXRF11, que é um fundo ali base 10. Tentei pegar um fundo base 10 pra gente comparar realmente 10 na renda fixa, 10 no fundo imobiliário. E é um fundo imobiliário muito conhecido, muito famoso. Se você já investe, não tem como você não conhecer esse fundo, MXRF11. O que eu fiz aqui? Como não dá para investir R$ 10 redondo, eu peguei por cota. Cada mês a gente vai aumentando uma cota, vai comprando uma cota a mais. Então vamos lá. No primeiro mês você compra uma cota, R$ 9,13. Estou pegando a cotação de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que no dia que você esteja vendo tá diferente, mas porque a renda variável é isso. Todos os dias, toda hora, ela vai variando. No mês 2 eu já compro duas cotas, R$ 18,26. No mês 3 já compro 3 cotas. No mês 3 eu já compro 3, no 4, 4 e assim sucessivamente até chegar nos R$ 500 por mês. Então, primeiro ano, consegui aí investir R$ 522. No ano 2 já pulou para R$ 2.503. E só um ponto interessante, o MXRF11 ele tá hoje R$ 9,13 e os dividendos dos últimos 12 meses 12,49%, mas lembrando que os fundos imobiliários, eles têm um imposto, eles têm os dividendos isentos de imposto de renda. Então, esse valor já é líquido, você não vai precisar descontar nenhum tipo de imposto
de renda. Você não vai ter o desconto de imposto de renda, já está líquido. E ele tem os dividendos mensais numa média de 0,99%. Então vamos lá, ano 2, ano 3, no ano 5 você já vai ter juntado ali 29 mil, que já te dá R$ 287 por mês isento de imposto. E também, no ano 6, eu coloquei aqui em amarelo a comparação do CDI. No CDI, você já conseguiria rentabilizar no mês 81, no mês 82, por aí. Aqui não, é um pouco além, mas eu já vou te explicar isso aí. Em comparação com o CDI, você teria no MCF11 cerca de R$400, R$100 a menos. E você só conseguiria os R$500 mês no 7º ano, entre o mês 90 e 91. Aí você acumula R$497, bem perto dos R$500, e lembrando que aqui é isento de imposto. E aí, a mesma forma da renda fixa, você pode continuar aportando e tirando do seu investimento, reinvestindo os dividendos para você potencializar ainda mais o seu patrimônio. Só que eu quero te alertar de um ponto muito importante, vou subir aqui na tabela para te explicar. Lembra do investimento versus o rendimento líquido que a gente viu na tabela do CDI? Vamos olhar agora. Comparando R$1.000 investidos, R$ 9,86. 100 mil investidos, R$ 985,61. E 1 milhão, R$ 9.858. Vamos comparar com o CDI? 9.426 versus 9.856. Mas não compensou mais o CDI? O fundo imobiliário, ele não demorou mais para dar os R$500? Olha, aqui, o fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda, mas a renda fixa não. Quando a gente vê essa tabela, não está descontando o imposto de renda. Por quê? O imposto de renda na renda fixa, ele só é cobrado no resgate. Então, se você resgatar no primeiro ano, você não vai resgatar R$7, você vai resgatar menos por conta do imposto de renda. Então, não fazia sentido todos os meses eu tirar imposto. Por quê? Depende do mês de resgate que você está fazendo. Só vai pagar imposto, o imposto você nem paga, ele é retido na fonte. Você já resgata ele líquido no momento do resgate, não é todos os meses você paga imposto. Por isso que nessa comparação, o fundo imobiliário ele se deu melhor, porque é isento de imposto. Apesar do CDI ele estar maior, o fundo, os dividendos são isentos de IR. Tanto é que se você resgatar no 6º ano, ele vai dar um pouquinho menos por conta do imposto de renda. Então, comparando elas por elas, o fundo ele foi melhor. Outro ponto, é meio complicado você comparar a renda fixa com renda variável, porque são dois tipos de investimentos diferentes. Aqui, o fundo imobiliário, tanto é que as ações, já antecipando, ele tem a variação da cota. Então, ele pode estourar e valorizar muito, ou ele pode se desvalorizar. No momento em que a taxa de juros está alta, a tendência é da renda variável se desvalorizar. O fundo perdeu valor, as ações caírem também, se desvalorizarem. Então, é um momento cíclico da nossa economia. Aqui a gente está olhando para o rendimento atual, para o valor atual, mas pode ser que daqui 2 anos o MXRF11 passe a custar R$11. E aí você comprando cota 9 de algo que está valendo hoje 11, você ainda lucrou muito mais, teve um lucro maior por conta do seu preço médio, entende? Então aqui a gente está fazendo uma comparação aonde você vai chegar nos R$500 por mês, considerando hoje, considerando o valor de hoje, a rentabilidade de hoje, porque a renda variável muda todos os dias praticamente. Então, fechando aqui no MXRF11, no nosso fundo imobiliário, vamos para as ações. As ações eu peguei uma base 10 também, peguei da Itaúsa, que está hoje R$ 9,93, dividendos de 9,25%, e os dividendos mensais é em torno de 0,74%. Como a gente está acostumado, da mesma forma, todos os meses eu fui aumentando uma cota, então no mês 1, uma cota, no mês 2, 2, mês 3, 3, enfim, até chegar nos R$500, que a gente vai ver agora. E aqui da mesma forma, a quantidade de cotas, acumulado, rendimento que teve, no ano 1, ano 2, ano 3, no ano 5 você já teria aí 29 mil, ganhando R$219 por mês em média, até chegar no ano 6, comparando com o CDI. No CDI você teria aí R$200 a mais praticamente. Aqui com o fundo imobiliário,
No fundo, a gente rentabilizou R$ 500 por mês no sétimo mês, no sétimo ano, na verdade, no mês 90 e no mês 91. E agora, com as ações, você conseguiria no oitavo ano. Você viu que foi uma escadinha, né? 6, 7, 8. Mais especificamente nos meses 102 e 103, você atingiria aí uma rentabilidade mensal de R$ 496 de dividendos, também isento de imposto de renda. Nossa, mas as ações foi muito ruim, muito pior, não vou colocar ação na minha carteira. Novamente, renda variável. As ações, os fundos, tudo que é de renda variável é cíclico. Pode ser que o Itaúsa daqui a um tempo se valorize demais. Vai custar R$ 15, já o que você pagou 9. Olha a valorização da cota e do recebimento de dividendos. Na renda fixa, não. Você vai ganhar exatamente aquilo, exatamente o que está rendendo a Selic, se for 100% CDI, a Selic over. Você vai ganhar conforme a taxa de juros. Aqui não. Você recebe também conforme a variação, valorização da cota e também dos dividendos recebidos, e os dividendos isentos de imposto de renda. Agora vamos comparar com a nossa tabela de investimento versus rendimento? Com R$ 100 mil, você receberia aí R$ 739 por mês, em média, e R$ 1 milhão, sonharam R$ 1 milhão, você receberia R$ 7.399. E de fato, olhando para esses três investimentos, claramente a ação ficou por último, porque ela rentabilizou menos, né? Olhando assim, olha, de 7 mil para 9 mil e pouco, foi péssimo. Mas a real é que você deve estar curioso, né? Em qual desses três caminhos você deve seguir? Será que você deve seguir o MXRF11, que de fato foi o que apresentou um resultado melhor? Por quê? Por conta dele ser isento de imposto de renda. E outro ponto, taxa de juros. A taxa de juros, ela é cíclica. Antes da pandemia, a gente estava com uma taxa de 4,25%. Durante o momento da pandemia que estourou, a Selic foi para 2%. Uma Selic extremamente baixa, olhando para um país emergente como o Brasil. E aí, foi para 13,75% na pandemia. E aí, foi para 10,25%. E aí, subiu para 11,25%. Subiu para 13,25%. Subiu para 14,25%. É cíclico. É um momento cíclico. Então, não tem como eu te falar, olha, vai no CDI. Olha, vai na MXRF11, olha, vai na ação. O ideal é que você diversifique a sua carteira, porque em cada momento da economia, o investimento vai estar melhor. Agora, o CDI, ele está rendendo muito, está rendendo mais de 1% ao mês. A ação não tá legal, porque é o momento que a gente está passando na economia um problema, uma crise na renda variável por conta da alta Selic. Mas a longo prazo, as ações, boas ações, tendem a se valorizar e a compensar esses momentos cíclicos da economia. Se a gente pegar o gráfico da Bolsa de Valores, sempre que a gente tem uma queda nos ativos, em cerca de um ano as ações elas retomam, recuperam, e aí é um ciclo de 2 anos de alta. Por isso que você deve ter um pouco de tudo na sua carteira. Claro, respeitando o seu perfil de investidor. Se você for conservador, você vai ter mais renda fixa. Se você for moderado, você vai ter um equilíbrio entre os dois. Se você for arrojado, você vai ter mais aí renda variável. Então depende do seu perfil, mas é interessante você ter um pouco de tudo para você aproveitar todos os ciclos da economia, para você aproveitar Selic alta, Selic baixa. Quando a Selic começar a cair, voltar o que estava antes da pandemia, a gente vai ver um movimento muito grande na Bolsa de Valores, na renda variável, se valorizando. Então lembra disso, ações acompanham a economia. Não tem como você falar de dinheiro, não tem como você falar de investimentos sem falar da economia. Ainda mais a gente estando num país onde tem muita influência política, um país emergente. Não tem como você querer investir e não saber minimamente sobre governo, sobre o que está acontecendo no país, qual é a projeção para os próximos anos, Selic baixar, Selic subir. E é aí que você, montando uma carteira diversificada, você consegue surfar Selic alta, com a Selic baixa, com a queda da Bolsa de Valores, com o aumento da Bolsa de Valores. Lembra, queda da Bolsa de Valores é a oportunidade de você comprar barato para você vender caro daqui a alguns aninhos, daqui a alguns meses, algum tempo. Inclusive, se você quer saber mais sobre essa diversificação, como investir, como diversificar a sua carteira, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link do meu treinamento PD 2.0, onde você vai aprender do básico ao avançado com a minha ajuda e com o meu suporte. E não esqueça de deixar aqui seu like, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.